Olá, rapaziada do sexto ano. Eu sei que vocês estavam com muita saudade de mim. Muito obrigado. Mas agora vocês estão me vendo aqui, vão me ver sempre. Eu vim trazer uma videoaula para vocês sobre um assunto bem simples, que é esse assunto aqui, ó. Bem simples, conotação e denotação, sentido conotativo e sentido denotativo. Nessa primeira aula, gente, eu quero trazer esse assunto, é bem simples, para que você entenda. Mas, além desse assunto aí, sempre nas videoaulas eu vou estar revisando com vocês alguns conteúdos essenciais, como as classes gramaticais. Nas aulas de português eu sempre tá revisando as classes gramaticais. Tenta lembrar aí comigo elas. Primeira, verbo, substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, preposição, conjunção, advérbio e qual a outra? Advérbio, preposição, conjunção. A outra depois vocês lembram aí, tá bom? Vamos lá, gente. É bem simples. Conotação e denotação. Quando nós usamos o termo conotação, denotação, gente, denotação, nós estamos falando de uma palavra com significado restrito. Sabe aquelas palavrinhas que a gente vê muito no dicionário? Preste atenção, que a gente vê no dicionário, quando a gente vê lá o significado da palavra, está sempre no sentido denotativo. Por quê? Porque a palavra, ela está em linguagem comum. E sabe o que é mais interessante? Que no sentido denotativo, a palavra ela está sendo usada em seu sentido real, no sentido real do dicionário, né? Ao pensarmos em uma joia, logo vem ao pensamento uma pedra preciosa ou algo semelhante. Quando nós falamos de joia, nós não estamos usando o termo conotativo. Por quê? Porque quando nós falamos de joia, o que vem à nossa mente vem logo alguma pedra preciosa, qualquer uma delas. Tá certo, gente? Então, denotação, gente, a gente já aprendeu que é a palavra em seu sentido real. Esse assunto aqui é bem simples de entender. Como assim, Edson? A palavra usada em seu sentido real. Vamos tentar colocar algum exemplo aqui para você. Primeiro, tá marcado, tá grifado. Segundo, tá marcado, tá grifado. Por que essas palavras aí, nós dizemos que elas estão com sentido denotativo? Porque elas estão dizendo aquilo que elas querem dizer, sem dar, como nós falamos, arrudeio, sem dar volta nenhuma. A palavra, ela simplesmente, a frase aí, simplesmente, ela tem o sentido denotativo. Por quê? Porque ela está no seu sentido primário, porque ela está dizendo aquilo que ela quer dizer, tá bom, gente? É bem simples. A conotação nada mais é que o inverso de tudo isso. Como assim, Edson? Quando eu falo essa frase aqui, ó, meu pai é um espelho, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que meu pai é um bom exemplo a ser seguido. Porém, a palavra espelho, ela não é nenhum adjetivo denotativo. A palavra espelho, ela não é nenhum sentido denotativo. Porque o que é um espelho? O espelho é um objeto que nós olhamos para ver como nós estamos. Quando eu olho no espelho, o que eu vejo? A coisa mais linda do mundo. Aí, gente, essa frase aqui, ela está no sentido conotativo. Por quê? Porque eu estou usando alguns artifícios que não exploram o sentido comum. Como assim? A desconotação, palavra com significação ampla. Também temos aqui, ó, palavras cujos sentidos extrapolam o sentido comum. Palavra usada de modo criativo. Como nós falamos de criação. Lembra que teve uma vez que... Bom, bem lembrado, os alunos da manhã, vocês ainda não me conhecem, mas vocês ainda vão conhecer. Tá conhecendo agora, bota meu nome aqui de novo. Pronto. Tá certo? Aí, gente, sentido criativo. Uma vez eu falei pra vocês aqui, ó, assim, ó, essa frase: a política no Brasil está igual a um covil de porcos. Eu acho que foi mais ou menos isso que eu falei, entendeu? Aí coloca a frase aqui, ó. Isso quer dizer que lá tem no Palácio do Planalto tem um monte de porcos?
Não, eu estou querendo dizer, eu estou simplesmente querendo dizer que está uma bagunça, entendeu? Então eu uso a criatividade para dizer aquilo que eu quero dizer. Só uma coisa, aquele texto chamado de charge, eles usam muito conotação. Lembre-se disso, conotação. Sentido figurado, denotação, sentido real. Sentido lá que a gente vê lá no dicionário. Não esqueçam disso. E lembrem-se que se vocês esquecerem de alguma coisa, vocês voltam a ouvir, dão uma olhada, dão uma pausa, dão uma olhada. Então, olha só, eu vou deixar aqui, ó, bem simples o que é conotação e denotação. Conotação, sentido figurado, denotação, sentido real, sentido primário, sentido primitivo. Certo? Vamos lá, deixa eu tentar lembrar aqui mais alguma coisa para vocês. Olha só, sentido conotativo é o uso de um termo em seu sentido figurado, como eu já falei para vocês, ao caracterizar alguém como uma joia, mais ou menos. Eu não já falei de joia para vocês? Então, joia, quando nós falamos de joia, qual é o seu sentido real? Nós estamos falando de alguma pedra preciosa. Quando nós falamos assim, o Cláudio que está passando aqui agora é uma joia, entendeu? O Cláudio é joia, entendeu? Eu estou usando joia no sentido, já no sentido figurado. Por quê? Porque o Cláudio ele não é nenhuma pedra preciosa, mas eu estou falando que o Cláudio é gente boa, eu estou falando que o Cláudio é uma pessoa que ainda presta, certo? Espero que vocês tenham entendido. Deixe-me lembrar aqui mais de alguma coisa. Eu acredito que na conotação e na denotação seja mais ou menos isso. Eu vou deixar aqui agora, vai aparecer aqui, ó. Apareceu tudo o que vocês precisam saber de conotação e denotação. Se possível, eu vou enviar isso aí para vocês também em PDF e em Word. Gente, só mais uma coisa. Quando vocês forem baixar as atividades, vocês procurem baixar o aplicativo do PDF e o do Word, tá bom? Porque aí quando eu enviar atividades em Word, vocês conseguem baixar. Só colocar lá o Word, ou então colocar lá PDF, vai aparecer os aplicativos para vocês baixarem as atividades. Outra coisinha aqui, eu acredito que em conotação e denotação seja só isso, tá bom? Agora nós vamos para a segunda fase da aula, que é a de, eu falei para vocês que nós iremos lembrar das classes de palavras, não é isso? Hoje eu queria revisar com vocês, vamos tentar revisar aqui para vocês não perderem o fio da minha, para não perder o pique, vamos tentar lembrar aqui de substantivo. O que é substantivo? Viu? Substantivo é a palavra que nomeia os seres, são as palavras que nomeiam os seres, tá certo? Então tudo aquilo que existe é um substantivo. Agora nem sempre aquilo que existe eu vou usá-lo como substantivo. Tente entender. Quando a frase, é uma coisa que eu faço muito para tentar saber qual é o substantivo. Essa frase aqui, ó, ela tá falando de quem? Tá falando do Edson? Então, sobre quem a frase está falando? Se está falando do Edson, o Edson ele é o substantivo da frase, entendeu? Aí dentro do substantivo existem vários tipos de substantivo, mas no geral é isso, substantivo, tentem colocar isso na cabeça de vocês. Palavra que nomeiam os seres, beleza? A frase, ela tá falando de quem? Essa frase aí tá falando de quem? Tá falando do Davi? Então Davi é o substantivo. Tá falando da cadeira? Então a cadeira é o substantivo. Tá falando do ventilador? Então o ventilador, ele é o substantivo. Não necessariamente, tipo assim, ó, isso aqui é um tablet. Se eu digo assim, ó, esse tablet é da Samsung, a frase está falando de quem? Do tablet. Então o tablet nessa frase, ele é o substantivo. Espero que vocês tenham entendido. E logo mais, gente, a gente vai se ver na escola, tá bom? Então, fiquem com Deus. Essa é a aula de hoje. Estudem. Se vocês não conseguirem entender alguma coisa, vocês vão lá no WhatsApp, vai aparecer aqui. Manda a dúvida pra mim, que eu tiro a dúvida de vocês. Se qualquer coisa, só é voltar à aula e revisar todo o assunto. É isso. Música do Jornal Nacional tocando, letrinha subindo.